Ó Deus Santo, nós te agradecemos pelo todo o grande benefício que o Senhor tem nos feito. Agora te pedimos, ó Senhor, que use de misericórdia para conosco e nos dê a tua graça bendita. Ajuda o teu povo, o povo do pacto, o povo da aliança, mediante o teu ensinamento. Ó Santo Deus, Deus de Israel, que possamos nos submeter à tua vontade santa, que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus bendito, pedimos que ainda o Senhor lembre-se daqueles que se encontram enfermos, e o Senhor use de misericórdia para com eles, fazendo com que suas saúdes possam estar reestabelecidas e que eles alegremente possam buscar a face do Senhor em ato de agradecimento por grandes benefícios que a eles o Senhor tem feito. Senhor bendito, como o Senhor do pacto, o Senhor da aliança, pedimos que o Senhor olhe para nós ainda com misericórdia e abra os nossos ouvidos e limpe e purifique o nosso coração, para que tua palavra nele possa fazer morada. Ó Deus Santo, dá-nos o entendimento necessário para que possamos compreender o teu evangelho e não pecarmos contra ti. Perante o Deus do pacto e a oração feita diante de Cristo, que nós oramos agradecidos e oramos agora e com o coração pronto diante do Senhor e para sempre. Amém. Irmãos, agora chegou o momento de ouvirmos ao Senhor. Então façamos isso com muita diligência. Capítulo 16 do livro de Números. Perceba, irmãos, ele tem uma estrutura um tanto que diferente dos demais capítulos. Por exemplo, rapidamente, observe o capítulo anterior. Ele começa com essa expressão: e falou o Senhor a Moisés. Mas atente bem para o capítulo 16. Ele não possui essa estrutura inicial. Veja, é como se o autor do livro ele tivesse trazendo um registro anterior para explicar qual a tônica do capítulo. Qual a tônica do capítulo? Então, veja, ele não começa com essa estrutura pactual, e falou o Senhor a Moisés, mas ele começa justamente com uma explicação do que de fato o capítulo vai tratar. E nós sabemos que esse capítulo 16, pela leitura que fizemos, que ele não trata de um assunto fácil, mas que ele traz consigo uma consequência terrível, lembrando-nos de terríveis consequências que sucedem àqueles que se levantam contra a ordenança do Senhor. Então, esse capítulo, de cara, ele já possui uma estrutura diferente daquilo que nós vemos, por exemplo, capítulo 15, 14, 13, né? Mas observe que as palavras pactuais, elas se encontram no texto. Atente com atenção aí ao verso 20. Veja, se você não tem isso no verso 1, mas no verso 20, nós temos a palavra pactual sendo ministrada a Moisés e Arão, dos quais a congregação se faria também saber. Observe também que essa palavra e essa estrutura pactual aparece no verso número 36. Veja, aquele mesmo texto que nós observamos na introdução de cada capítulo, nós também observamos aqui. Veja, no corpo
do texto do capítulo 16 de Números. Esse aspecto já não é diferente. Em outros capítulos anteriores, o Senhor usa da mesma metodologia, de dentro do corpo do texto, trazer mais uma informação e usar justamente de palavra pactual. E falou o Senhor. Eu quero lembrar aí, veja como essa estrutura aparece. Primeiro, veja, você tem a expressão e falou o Senhor, ou disse mais o Senhor, né? Veja, é intuito de Deus informar a sua liderança aquele desígnio que Ele pretende ao seu povo. Daí a nossa confissão de fé nos lembra algo bem interessante, de que o povo de Deus, quando se assenta para ouvi-lo, ele escuta todo o desígnio que Deus a ele quer destinar. Veja, e nós entendemos como desígnio não somente todo o entendimento da palavra, mas aqueles aspectos que envolvem o desígnio. Veja, Deus aponta o pecado do povo, Deus revela o seu juízo, mas Deus também atenta para a sua misericórdia. Então veja, na estrutura pactual da voz de Deus com o povo, nunca espere que o Senhor se derreterá em elogios a você. Veja, nós não temos causa para sermos elogiados. O Deus se revelando a nós como um Deus gracioso, ou se você quiser trocar a palavra gracioso por misericordioso, dá no mesmo. Veja, ele sempre apontará o nosso erro, o nosso pecado, como um bom pai que, vendo o filho errando, chama a atenção para que aquele filho não erre, para que ele seja crescido e seja admoestado para toda bem-aventurança. Então veja, Deus administra a sua palavra para o seu povo, mas primeiramente lembrando o nosso erro. Ora, se os nossos pais federais não tivessem pecado, certamente nesse momento nós estaríamos no paraíso, no Éden, né? E no Éden, nem sem pecado nós receberíamos algum elogio da parte do Senhor. Observe o motivo, irmãos. Na estrutura pactual da fala de Deus, nós vemos aí primariamente no verso de número 20, observe que logo junto ao texto nós temos Deus falando sobre si. Veja, verso 19: e Coré fez ajuntar contra ele todo o povo, à porta da tenda da congregação. Olha o texto: então a glória do Senhor. Observe só, irmãos, glória não é atributo de Deus. Se você pegar um simples compêndio de teologia, você vai ver que glória não faz parte de atributo. Duas classes são as classes de atributos de Deus: os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis, por exemplo, retidão, justiça, misericórdia, graça, amor, verdade, eles são transmitidos a nós através de atos. Deus age com misericórdia para conosco, não nos dando aquilo que merecíamos o inferno e Ele não nos dá. Ele age com graça conosco, nos dando aquilo que não éramos merecedores. Nós não éramos merecedores do seu paraíso, do seu Éden, mas Ele nos deu, Ele nos dará. Veja, nós não éramos merecedores de salvação, mas nós gozamos de salvação. Nós não éramos merecedores do perdão, mas Ele nos perdoa. Então isso é comunicável. Você tem do outro lado os atributos incomunicáveis. Quem são esses atributos incomunicáveis? É aquilo que só pertence a Deus. Por exemplo, os salmos nos dizem que Ele é todo poderoso. Os profetas também nos dizem isso. Então, a força do nosso braço e a força do nosso intelecto não se comparam à força e o poder que possuem a Deus. Segundo, Ele é ciente de todas as coisas, Ele é sabedor de tudo. Então veja, no Senhor há ciência, mas toda a ciência, não há parte somente da ciência, mas toda a ciência. Toda a ciência. O que nós conhecemos é de forma extremamente limitada.
extremamente limitada. E até o que conhecemos, em certo momento, se mostra como um ato vil e errôneo. Ontem, na parte da tarde, eu conversava com um colega meu, pastor, e nós estávamos falando do assunto. Na verdade, eu estava falando do assunto para ele, e no momento em que eu fui citar o nome de uma pessoa que era componente do assunto, eu disse a pessoa, e fiquei aqui tentando puxar o nome na memória. Aí depois fulano, não, é Cicrano. Cicrano. Vê, até o que sabemos é falho. Até o que sabemos é falho. Segundo, até o que sabemos é limitado. Veja, o que nós conhecemos de passado é completamente limitado. Se você me perguntar, pastor, você conhece a sua infância? Ora, eu sei de muitos detalhes da minha infância, mas não sei de todos os detalhes da minha infância. Sei de muitos, mas não sei de todos. E até os muitos que sei, eu não sei as causas que o originaram. Pastor, o senhor conhece muita teologia ou muita filosofia? Conheço. Mas eu não conheço toda a teologia, eu não conheço toda a filosofia, eu não tenho domínio nem da ciência da qual eu sou formado. Nem da ciência da qual eu sou formado eu tenho domínio. Então veja, o conhecimento que nós temos, ele é completamente limitado, e em muito ele se torna um conhecimento falho. Conhecimento falho. Então veja, esse atributo de Deus, de certa maneira, ele não é um atributo comunicável a nós. Deus conhece tudo, mas o nosso conhecimento, de certa maneira, ele é limitado. Segundo, é que as Escrituras também vão declarar um outro aspecto acerca do Redentor, acerca de Deus. É que ele, por ser um Deus poderoso, ele é um Deus presente, mas presente em todo o tempo. E é tão presente que quando Paulo vai definir presença em Deus, usando Atos capítulo 17, verso 28, ele diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele está atribuindo todas as coisas estando em Deus e não Deus estando em todas as coisas. A filosofia do mundo diz assim: em todas as coisas se encontra Deus, é o panteísta. Veja, aquela árvore, ela é um pedaço de Deus, esse ferro é um pedaço de Deus, esse piso é um pedaço de Deus. Veja, a concepção equivocada do mundo, de presença de Deus. O mundo pensa, se Deus existe, Deus está na obra da criação. O pensamento bíblico, a cosmovisão, a filosofia bíblica é completamente diferente. Não é que Deus está nas coisas, mas as coisas estão em Deus. O céu e toda a sua glória está nele, inclusive o inferno. Homens santos, chamados à eleição por Deus, estão perante ele, mas todo mundo ímpio também o está. Anjos graciosos que o louvam estão diante dele, mas também toda a corte e potestade das trevas também estão. Então, no atributo de presença, Deus se faz local em todo o espaço, porque todo o espaço, ainda que a ciência diga infinito, todo ele está em Deus. Lembre-se daquilo que diz Paulo: porque nele, dentro dele, vivemos, nos movemos e existimos. Quando eu falo isso, portanto, eu observo que a palavra glória não faz parte dos seus atributos. No entanto, glória faz parte da sua revelação. Observe o verso 19, a parte final dele, assim: e o Senhor apareceu em glória, mas apareceu a toda a congregação. Então a estrutura da informação é essa: o Senhor apareceu a toda a congregação. Como? Em glória. Agora, o que é que significaria glória? Na exposição de domingo à noite, quando eu tratei do capítulo 9 de Atos, e quando falei ali dos passos da conversão de Paulo,
Saulo, né? Então eu disse que a glória do Senhor se manifestou perante ele. Então o que viu Saulo? Bom, se você pegar todo o processo de revelação de Deus mostrado pela própria Escritura, você vai ver que a palavra glória não somente quer dizer refulgor de luz ou de brilho. Essa teologia equivocada, ela foi por muito tempo administrada ao povo de Deus por uma falsa percepção da Escritura. É que o povo pensava o seguinte: olha, quando Deus se revela a alguém, a primeira coisa que nós vemos é um feixe de luz. Bom, isso foi entendido por um mau uso da própria palavra de Deus, uma palavra que é extra bíblica ou extra canônica, a palavra Shekinah. Ela não faz parte da Escritura. De Gênesis a Apocalipse você não encontra uma só vez essa palavra sendo ditada aqui. Ainda que muitos cristãos digam: ah, pastor, faz parte. Eu já ouvi muito essa palavra. Você pode ter ouvido muito. Isso aí, o seu ouvido não ficou impedido disso, não. No entanto, essa palavra não faz parte da Escritura. Incrível isso, né? É como muitos textos que às vezes nós pensamos que fazem parte da Bíblia, né? Só cai uma folha da árvore se Deus deixar, né? Muita gente acredita nisso. Eu até fiz uma aposta aqui com muita gente, diz: olha, eu pago R$1.000 para quem achar esse verso na Escritura. Aquela questão de falsa percepção de existência de texto bíblico, quando na verdade ele não existe. Não existe. Questão de falsa percepção. A palavra glória aqui não está se referindo a feixe de luz, mas a palavra glória aqui está se referindo à própria personalidade de Deus, quem Deus é, a completude de Deus. Então, veja, se nós fôssemos traduzir de forma expansível essa palavra glória que aparece aqui nesse texto, a palavra adequada seria: e Deus apresentando-se com tudo que é perante a tenda da congregação. Quem se apresenta aqui? O Senhor, com tudo que Ele é. A pergunta: quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, o credo apostólico nos ensina isso, completamente lastreado na palavra do Senhor. Irmãos, feita essa percepção toda aqui do que envolve o texto, agora vamos ao assunto do texto. Capítulo 16 diz assim: sim, e a divisão se torna extremamente didática, né? Você tem aí do verso 1, veja, do verso 1 até o verso de número 19, o assunto central do texto. Do verso de número 20 ao verso de número 35, o Senhor revelando juízo perante ao assunto determinado, né? A revolta ou rebelião. E o verso de número 36 ao verso de número 50, o Senhor manifestando a sua misericórdia. Você tem então juízo e misericórdia atuando no mesmo texto. Observe só como é que se dá a rebelião, irmãos. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelebe, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Como é que se deu a rebelião? E perceba como é que Moisés faz questão de pontuar quem contra ele se levanta. Ele dá nome, e não somente dá nome, ele dá a posição deles. Eles eram os príncipes, homens principais dos filhos do Senhor. E olha o que é que Moisés diz: e eles se levantaram. Essa expressão aqui, se levantar ou se erguer, ela denota que esses homens, eles abriram queixa contra Moisés, abriram queixa contra aquele ungido do Senhor. Então entenda como é que se dá a estrutura da rebelião, que é o pecado mó apontado aqui no texto. A tentativa é de tirar
toda a legitimidade de Moisés. E por que a tentativa é tirar toda a legitimidade de Moisés? Porque eles creem na seguinte maneira, e veja como esse pecado não é novo. Moisés ouve a Deus e não ouve o povo. Moisés precisa ouvir o povo e também ouvir a Deus. Interessante. É que historicamente esse pecado ele sempre existiu. Por exemplo, modernamente, esse pecado ganhou um nome sofisticado chamado de iluminismo. O que é que isso ensinava? É que o homem ele precisava escutar mais a si do que a voz do obscuro, a voz de Deus, a voz daquilo que não se pode ver, daquilo que não se pode tatear. Então veja, quando acontece a reforma protestante, a reforma retira a igreja de um período de trevas. E que período de trevas era esse? É porque não havia conhecimento? Longe disso, havia. E havia bom conhecimento. Mas veja, quando eu chamo aqui trevas, é que a igreja ela foi tirada de um tempo em que Deus não era ouvido. A exposição da palavra de Deus estava completamente silenciada no púlpito das igrejas, nos púlpitos das igrejas. Deus já não era mais falado, o evangelho já não era mais pregado, doutrinas eram elencadas ou levantadas completamente fora do padrão da Escritura. E não era fácil perceber isso. Aliás, não era difícil perceber isso. Pois você tinha doutrinas que ensinavam aos homens a temerem e a rogarem a intercessão dos santos. Veja, a igreja ensinou mediação, a própria igreja, fora de Cristo, mas em personagens que, ainda que com a vida piedosa, estavam falidos à morte e nada poderiam fazer pelos vivos. A igreja ensinou esse tipo de coisa. A pergunta é: lastreada em quê? A igreja respondeu: lastreada na tradição. Então o período de trevas foi um período obscuro, onde Deus foi silenciado nos púlpitos para que os homens ouvissem a voz da tradição, ouvissem a voz dos próprios homens. Você tem então um movimento chamado Movimento de Reforma Protestante. Eu já preguei aqui na igreja várias vezes sobre isso, e disse, por exemplo, que o Movimento de Reforma Protestante tinha um legado forte, um princípio que regia os crentes, que era sola escritura, ou seja, o que a igreja precisa é tão somente da Escritura. E toda Escritura, ou seja, e de toda Escritura. Não somente da Escritura, mas de toda Escritura. O povo precisa ouvir a Deus, e somente a Deus. Esse período foi chamado de período de renascimento. Séculos depois, veio um movimento chamado de iluminismo. A própria palavra significa isso, né? Dar à luz. Mas esse movimento, ele tinha uma filosofia básica. É que o homem, ele deixasse o seu período infantil. Qual é o período infantil? Ele teria que deixar de lado o seu tutor imaginário, que seria chamado também de Deus. E ele teria que dar voz agora, ou vez, à razão. Então veja, Deus é retirado do centro de todas as coisas, e o homem é colocado nesse mesmo centro. Porque o homem é um ser iluminado, veja, e dele se extrai toda a razão e todo conhecimento. Veja só a ousadia. Veja só a ousadia. É justamente isso, irmãos, que Coré e sua laia estão tentando fazer perante Moisés. É dizer assim: ora, você não ouve a Deus, e por que também não ouve ao povo? Observem que um apartamento da palavra de Deus faz com que conceitos sejam claramente distorcidos. Vocês veem aqui que na linguagem pactual, com quem Deus fala? Não é com Moisés? A palavra é: quem é Moisés? Moisés é um profeta. Moisés é profeta. Lembre que a Escritura Sagrada o chama de profeta. Cristo diz: não houve tão grande profeta, apontando para ele.
Deus diz no livro de Deuteronômio, na promessa, dizendo assim: e eu suscitarei um profeta maior do que você, a eles o povo ouvirão. Um profeta maior do que você, Moisés. Então Moisés era profeta. Cristo disse que ele era profeta, o próprio Deus disse que ele era profeta. Os profetas chamaram Moisés de profeta. Os apóstolos percebiam que Moisés era profeta. Agora, o que é profeta? É aquele que fala ao povo de Deus ou aquele que fala para Deus do povo? É aquele que fala para o povo acerca de quem? De Deus. Então, o profeta é representante de Deus, não é representante do povo. Quem é representante do povo? Quem é? O sacerdote. Quem é o sacerdote? Arão. O sacerdote é Arão. Contra quem algum tipo de rebelião deveria ser feita, se tivesse de ser feita? Era contra Moisés ou contra Arão? Era contra Arão. E por que a rebelião é feita contra Moisés? A quem o povo quer silenciar? A Moisés ou a Arão? Nem Moisés e nem Arão. O povo quer silenciar quem? A Deus. E quando é que o povo tenta silenciar a Deus? Quando ele faz uma troca da mensagem de Deus pela mensagem do nosso coração, a mensagem da nossa mente, a mensagem dos nossos irmãos. É quando o povo começa a dizer assim: no entanto, a palavra de Deus diz isso, mas e se nós fizermos assim? E se nós fizermos isso? Vê, essa expressão, e se, ela tem uma origem que não é divina, mas que era uma origem de queda. Veja, se você pegar Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, a serpente que estava no Éden disse assim: e se eu subir ao topo da montanha? E se? E se? Veja, a mesma serpente, quando fala a Eva, diz assim: foi o que Deus lhe disse. Depois a própria palavra de Deus vai ser torcida, quando ela vai dizer assim: mas quando Deus disse isso, foi por causa disto. Mas se fizerdes assim, e se procederes assim, será semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. Veja como é que nasce a rebelião, estatutariamente, ou seja, biblicamente. Se você silenciar a Deus, e se você fizer isso, irmãos, percebam a premissa. A rebelião, ela surge quando a voz de Deus, ela tenta justamente ser silenciada, para que os nossos princípios se sobressaiam aos princípios de Deus. O texto agora vai nos ensinar, irmãos, que a rebelião, ela será abatida pelo Senhor. Sabe como é que Deus abate uma rebelião? Ele agindo com justiça. Perceba, às vezes nós percebemos que a justiça de Deus nem sempre atua como nós queremos que ela atue, ou nem sempre atua como nós achamos que ela deve atuar. Ora, por que Deus não reverteu o coração de Coré e a sua laia? Não transformou o coração deles de pedra em um coração mole, que pudesse ser completamente maleável, mudável. Perceba o que é que Deus vai fazer. Agora veja, se a estrutura da ideia deles era rebelar-se contra o Senhor, porque nós não somente queremos ouvir a Deus, mas queremos que as nossas vozes sejam ouvidas. Olha o que é que Deus faz agora com o povo. Verso 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. O que Deus vai fazer ao ímpio? O que Deus vai fazer com aquele cujo coração é rebelde e faz com que
os seus ouvidos não ouçam ao Senhor. Verso 22, mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-se-á tu contra toda esta congregação. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a toda esta congregação dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel, ou seja, aqueles que julgam. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios. Deus está classificando-os. E não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Então Deus está dizendo assim: não participe de nada que eles fazem, não toquem nada do que eles possuem. O que é que Deus espera do seu povo? O que é que Deus espera de nós, irmãos, frente aos ímpios? É que nós possamos nos misturar com eles e viver conforme eles vivem. Veja, o étodo e proclamação dos profetas, nos conclamando uma vida de santidade, é que ainda que estejamos no mundo, nós não fazemos parte do mundo e nem compartilhamos daquilo que eles compartilham. Veja, toda a santa congregação do Senhor estava entre os filhos de Coré, Datã e Abirão. E o Senhor ordena: olha, não toquem nada deles. Veja, enquanto eles servirão de escárnio para vós, que serão julgados e condenados, nós não fazemos parte desse grupo. Vocês não fazem parte dos seus atos. Vocês não são cúmplices de nada. Deus está livrando o povo na sua ira. Uma das coisas que nós deveríamos sempre aprender, irmãos, é que quando Deus age com ira, o seu fim é santidade. Vocês devem estar lembrados do que ocorreu há tantos anos atrás, com aquele tremor de terras que deu na Indonésia, seguido de um tsunami. Então muitas pessoas se perguntaram, né? Se Deus existe, por que não livrou da morte tantos homens e tantas mulheres que pereceram? Se Deus é bom, por que Ele não fez com que aquelas pessoas tivessem as suas vidas livradas e pudessem no dia seguinte verem a luz e não um punhado de terra sobre os seus rostos? Veja, quando nós conhecemos a ira de Deus frente ao pecado do mundo, uma dupla afirmação nós podemos chegar, ou uma dupla conclusão nós podemos chegar. A primeira coisa, irmãos, é que se tem uma coisa da qual somos merecedores frente aos pecados que praticamos, é de morte. Então nenhum homem pode dizer assim: se Deus existe, por que não livrou todos aqueles indonésios e turistas que lá estavam da grande e eminente e terrível morte? Então ninguém pode dizer isso. Esse argumento está caído. Segunda coisa, por que Ele não deu vida àqueles que estavam lá? O segundo argumento também é inócuo ou inválido, porque o segundo argumento também não faz sentido à vista do primeiro. Como Deus poderia dar vida a homens que já estavam mortos? Porque se tem uma coisa a qual todos os homens merecem, não é o dom de Deus, mas é justamente a ira de Deus. Justamente a ira de Deus, pelo convite que os homens fazem diariamente por causa de seus pecados. Percebam uma coisa, irmãos: Datã, Coré e Abirão receberão do Senhor aquilo que eles devidamente merecem. E todas as vezes que Deus se revela com ira ou com juízo perante o mundo, é porque certamente Ele está livrando a sua congregação. E veja como é que essa limpeza é feita. Verso 26. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios.
e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Qual é o salário do pecado? Vamos lá. Subiram, pois, o derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças, ou seja, tudo que é seu. Então disse Moisés: nisso conheceremos que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Veja o que Moisés está dizendo, palavra linda, está dizendo assim: veja, tudo que acontece entre nós, nada vem do meu coração. Veja, tudo que acontece entre nós vem de Deus. É como se Moisés estivesse dizendo ao povo: vocês pensam que eu falo para vós aquilo que está posto no meu coração? Não é isso. Eu falo para vós aquilo que está posto na minha boca, como se o próprio Deus estivesse falando. É o papel representativo do profeta. Na linguagem nordestina, né? Pessoal interiorano, profeta não passa de um moleque de recado. Aquele menino que o pai pega pelo braço, puxa na orelha e diz assim: vai lá no mercado e compre só isso, isso e isso. Agora tem a coisa: se você chegar aqui com outra coisa, além daquilo que eu falei, você vai levar uma sua, que seu couro vai cair, sua língua vai sair pela boca e seus olhos vão descer pelo estômago. Aí o menino vai com medo do pai, vai no mercado e diz: olha, meu pai disse assim, ó, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e um pacote de macarrão. Aí o dono do mercado vai dizer assim: mas você não quer levar um chiclete? Ele disse: não quer não, porque pai disse só era para levar isso. Não, mas toma isso, eu não quero. Porque pai disse só era para levar isso. E tem uma coisa: se eu chegar em casa com algo mais daquilo que ele lhe disse, eu vou perecer. O couro vai sair vivinho das minhas costas. Ele vai fazer um tapete com o meu couro. Meus ossos vão descer à sepultura. Um moleque de recado, só serve para fazer aquilo que o seu Senhor, o seu Pai manda. Assim é o profeta, irmãos. Do mesmo jeito é o profeta. O profeta não faz nada além daquilo que ele verdadeiramente recebe da parte do Senhor. Olha o que Moisés disse perante Coré, Datã e Abirão: eu só faço aquilo que o Senhor ordena. Nada procedeu do meu coração, nada procedeu da minha vontade. A palavra coração aí é vontade. Nada procedeu de mim. Vocês nunca ouviram algo da minha parte. O que vocês ouvem da parte de Deus. Irmãos, abrindo uma janela aqui, um espaço na pregação. Por que uma congregação ela é abençoada ao ouvir uma pregação no Antigo Testamento? Aquela puro evangelho da graça. Ela ouve o Senhor lhe ensinar, lhe falar, fazer com que riqueza haja no nosso coração. Você já percebeu o dano daqueles crentes que deixam de ouvir uma exposição veterotestamentária para perderem tempo em ficar em seus lares, em pleno santo dia do Senhor? Você já viu o dano que acontece com aqueles que, livrando-se da pregação do Evangelho, ouvem a voz de seus corações? Perceba que eles estão cometendo o mesmíssimo pecado de Datã, de Coré e de Abirão. Eles deixam de ouvir a Deus para ouvirem a voz do seu coração. Eles deixam de ouvir a Deus para ouvir a voz do vizinho. Eles deixam de ouvir a Deus para ouvir a voz de um amigo. O dano que perdemos e que sofremos quando nós olvidamos em não ouvir a Deus. Verso 29. Se estes homens morreram como morreram todos os homens, e se foram visitados, são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e viu-os descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritarão ao Senhor. Aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Incrível, né, irmãos? A
terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Se você já deve ter ouvido a palavra quinto dos infernos, pronto, foi para lá que eles foram. Essa expressão quinto dos infernos, literalmente, desceu ao abismo, desceu à morte, foram consumidos vivos, sinal da reta justiça de Deus contra aqueles que tentam quebrar a aliança, contra aqueles que tentam quebrar o pacto de Deus e seu povo. Irmãos, olha, não existe condenação pior que alguém possa ter, ou não existe erro mais grave que um ímpio possa cometer ao tentar fazer com que a congregação do Senhor se aparte de Deus, com que o povo do Senhor se aparte do Evangelho. Não existe condenação pior. Não existe condenação pior. Não existe juízo pior do que esse. Fazer com que a congregação dos filhos de Israel sejam apartados do Senhor. Irmãos, olha, não fique surpreso se muitas das autoridades que foram levantadas no nosso país, e eu vou dizer no mundo inteiro, diante dessa grande pandemia que houve, o grande erro que eles cometeram e o juízo que eles pagarão, já estão pagando, por fecharem a igreja de Cristo e impedirem dos crentes irem ao culto. Eles tomarão sobre si o mais terrível dos juízos. Irmãos, não se aparta a congregação do Senhor, não se aparta o noivo da noiva, não se aparta de Deus o seu povo. A tentativa desses 3 homens com as suas famílias foram recebidas por Deus como algo iníquo e ímpio, e eles receberam sobre si a devida condenação. Deus age no meio do seu povo para lhes retirar a iniquidade. Então nunca veja a ira de Deus ou o juízo de Deus como algo mau. Quando Deus age com juízo em nosso meio, não é para uma outra coisa, mas é para tirar aquilo que entre nós somente faz com que a nossa comunhão com Deus seja prejudicada. Já pensou se Deus não tirasse Coré, Datã e Abirão do meio do povo? O que é que essas 3 desgraças iriam fazer entre os filhos de Israel? Ora, a tentativa deles era fazer com que o povo não se chegasse mais a Deus, que o povo tivesse a sua própria liberdade. Irmãos, liberdade fora de Deus é escravidão. Liberdade fora de Deus é tirania. Liberdade fora de Deus é morte, irmãos. Liberdade fora de Deus é impiedade, é impiedade. Crentes não podem viver fora do Senhor. Crentes fora do Senhor caminham para a morte e não para a vida. Essas 3 pragas aqui queriam fazer com que a congregação caminhasse para longe do Senhor. Observe o que acontece com países que outrora eram cristãos, que possuíam sólidos fundamentos bíblicos, como estão hoje, mortos, caminhando a passos largos para as trevas. Ora, uma igreja que se distancia de Deus ao não ouvir o Evangelho, ela caminha para a morte. E deixa eu lhe dizer algo. Veja, Deus aqui tirou família. Perceba que não somente Datã, Corã e Abirão são punidos, mas suas mulheres. Alguém pode perguntar: o que essa coisa tem a ver com isso? Suas mulheres e seus filhos, e a palavra que é usada aqui para filho é filhos de colo, foram punidos com morte. Alguém pode se perguntar: o que essas crianças têm a ver com o pecado dos pais?
Não só era para ser punido eles três? Por que todo esse povo aqui foi punido? Perceba alguns princípios que nós temos aqui no texto. Primeiro, que Deus está se preocupando com a santidade do seu povo. Eis a palavra: não toquem em nada que são deles. Porque tudo que são deles está contaminado, ou seja, eles guardam em seus corações princípios iníquos. A simples forma de olhar para isso é para você olhar para o comportamento de um filho de um crente. A forma mais fácil de você descobrir isso. Como é que um crente vive em santidade? Olha para o filho dele. Olha para como é que o filho dele se comporta. Uma mãe chega com um filho no culto, aí a criança de colo está lá, se rebelando, né? Joga nos braços para tudo quanto é lado. A coitada da mãe vai dar o peito, o menino morde. É uma praga, né? O menino morde. A mãe vai dar a chupeta, o menino fecha a boca. A mãe diz: fica quieto, o menino chora. A mãe fica aqui, o menino querendo sair andando, subir até pela parede. Passa uma aranha. Veja, aí vocês perguntam: é muito fácil você identificar a santidade daquele casal. Isso é o primeiro sintoma que eles não realizam um culto doméstico. É o primeiro sintoma que eles não realizam um culto doméstico. Porque se realizasse, aquela criança estaria comportada. É o primeiro sintoma que aquela criança, ainda que de colo, nunca ouviu falar do nome de Deus cochichado no ouvido dela. Cochichada no ouvido dela. O comportamento de um filho do crente. E aí, eu estou citando a criança para não citar o adulto, que é mais terrível ainda. Mais terrível ainda. Veja, os filhos dizem muito quem são os pais. Os filhos é uma clara denúncia de quem são os pais. Eis o motivo dos filhos de Coré, Datã e Abirão serem punidos, juntamente com suas mulheres. Ora, se publicamente eles não guardam a palavra do Senhor, imagine no privado. Se publicamente eles não vão à tenda da congregação, imagine o culto doméstico como é que seria de Datã, Abirão e Coré. Nem sequer havia. Em outras palavras, não havia nenhum temor da parte de Deus em suas tendas. Eis o motivo porque Deus diz assim: nem nada deles toqueis. Nem nada deles toqueis. Irmãos, nós somos um povo pactual. Tudo que somos, tudo que temos deve pertencer ao Senhor. Inclusive as nossas famílias. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Enquanto eles estão debaixo do nosso teto, nós dizemos e eles obedecemos. Se eles quiserem andar pelo seu próprio caminho, que saiam de casa. Afinal de contas, nós somos tementes a Deus e é a Deus que devemos ouvir. Não é aquela voz embutida, forasteira, enganosa do nosso coração, que quando fala e quando ressoa a nossa mente, somente nos leva a pecar contra Deus. Somente nos leva a pecar contra Deus. E não se escuse em pensar que se Deus agiu naquele tempo com essa trupe do mal, Datã, Coré e Abirão, que Deus não age hoje. Lembre-se daquilo que disse o autor de Hebreus: Deus é o mesmo de ontem, aquele mesmo que fez os atos, com Datã, Coré e Abirão, o mesmo de hoje e de eternamente. Ele não custa fazer isso hoje com você. Com você. Então tome cuidado de você e de sua família. E essa solene advertência é para que você seja livrado do mal. E não somente você, mas também a sua família. Nunca veja o levantar da ira de Deus como algo mau. Nunca veja. Perceba que essa perspectiva, ela é uma perspectiva até neotestamentária. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha como se dá a exposição da palavra de Deus em princípios neotestamentários. 2 Timóteo 3,16. Quando Paulo pede a Timóteo para que ele se lembre das letras que desde a infância ele for ensinado, qual é a regra que está no verso 16? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Coisa maravilhosa, né? Divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Mas somente para ensinar?
para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E qual é a finalidade? Para que o homem de Deus, aqui a palavra antropos, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído. Toda boa obra, meu irmão. Do que você é livrado quando toda a escritura é ensinada na sua casa? Você é chamado para provar de toda boa obra de Deus. Se na primeira fala do Senhor ele agiu com justiça, portanto, evocando a sua ira perante o povo, o que disse o Senhor na segunda voz? Então, veja só o que aqui diz o texto, aqui de Números capítulo 16. Dessa feita, irmãos, verso 36. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar o sacerdote tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor. Observando aqui o que é que Deus está dizendo para o povo. Olha, pega os incensários dele, que eles levaram, transforma em folha e coloca aqui dentro do altar, para que seja de memorial. O que Deus está fazendo com a memória dos mortos? Vocês lembram quando Deus se revelou pactualmente para Abraão? Ele disse assim: Abraão, eu vou falar contigo. Aí pôs sono em Abraão. Aí se revelou numa coluna de fogo, de juízo, de ira. Aí chegaram-se a Abraão animais e aves. E os animais que chegaram a eles, o que é que aconteceu com eles? Foram partidos ao meio. E aquele redemoinho de fogo passou entre os animais como se subscrevesse uma carta. Aí Deus fez com que Abraão tornasse do sono, da visão que Abraão dizia, visão terrível que eu tive. É como se eu tivesse tido um pesadelo sonhado com Deus. Imagina só. Alguém chegasse para você e dissesse assim: você sonhou com o quê? Rapaz, estou assustado. Eu sonhei e tive um pesadelo. E sonhou com o quê? Sonhei com Deus. Ué, com Deus? Desse jeito, mas a gente sonha com o diabo. Com Deus está assim. Veja, o que Deus queria dizer ali com aqueles animais partidos ao meio a Abraão? Abraão, aconteça com você o que aconteceu a esses animais, se você violar a aliança. O que Deus estava fazendo aqui no capítulo 16 com a memória dos mortos? Os filhos de Israel veem os seus incensários. E o que é que eles vão dizer? Aconteça conosco o que aconteceu a eles, se nós nos rebelarmos contra a autoridade do Senhor. Você já se perguntou por que é que crentes são retirados da igreja? Publicamente. Lembram que aqui na igreja nós já tivemos momentos duros, né? Assim, de excomunhão, né? Quando um crente é excomungado, coisa terrível, né? Mas por que essa excomunhão ela deve ser feita perante a igreja? Para que didaticamente os crentes digam: aconteça comigo se eu proceder semelhante a eles, se eu pecar como eles. Como foi que Cristo nos ensinou isso? Alguém pode dizer: isso é um ato de muita impiedade, né? Alguém diante de toda a congregação ser excomungada. Mateus 18, abra aí a Bíblia, irmãos.
Verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, palavra de Cristo, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, o que é que você faz? Ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o a quem? A igreja. E se também não escutar a igreja, o que é que acontece? Considera-o como o quê? Gentil e publicano, excomungado. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordam na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Percebam o princípio da punição pública, para que todo o povo lembre que tal mal pode vir sobre ele se procederem equivocadamente, erradamente, pecaminosamente. Irmãos, se tem uma coisa que nós não devemos ter apreço é com o erro. Se tem uma coisa que nós não devemos ter apego é com o pecado. Se tem uma coisa que nós devemos apartar da nossa vida e do nosso coração, é tudo aquilo que Deus rejeita ou odeia. E se tem uma coisa que nós devemos cumprir, é os seus mandamentos, a sua palavra, amar ao seu evangelho e ao testemunho cristão. Afinal de contas, se o fizermos isso, é para perto dele que nos achegamos. O que é que nos lembra o autor de Hebreus? Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Não ande fora dos preceitos, dos estatutos divinos. O Senhor encerre, a sua palavra aí em nosso coração, e a gente não possa pecar contra ele. E que nós nunca esqueçamos do exemplo de Coré, Datã e Abirão. Deixa eu dar só uma pastoral aqui, rapidinho, irmãos. Pecado cometido não é pecado esquecido, viu, irmãos? Lembre-se disso. Nunca esqueça dos seus pecados. Se você esquecer, a probabilidade de você voltar a pecar novamente é grandiosíssima. Lembre-se dos seus pecados, para que você não os cometa mais. Lembre-se do erro de Datã, de Coré e de Abirão. Lembre-se do erro dos seus filhos e dos 250 homens que os acompanharam. Qual era o princípio que estava sobre isso? É que nem sempre a multidão está certa, irmãos. Alguém diz assim: olha, a igreja tal é grandiosíssima, possui milhares e milhares de membros. A igreja da falsa religião também. Quando fazem procissão, são milhares e milhares de pessoas. Os 250 que os acompanharam foram atestados de que eles realmente estavam equivocados. Lembre-se que um dia a multidão pediu: soltem a Barrabás. Lembre-se disso. Lembre-se sempre dos pecados, para que não os cometa mais. Odeiem tudo aquilo que Deus odeia. O nosso pacto é com Cristo. Deus nos abençoe, irmãos. Queridos irmãos, nesse momento nós convidamos a congregação do Senhor a se colocarem de pé. Nós vamos orar de forma grata ao nosso Deus bendito. Vamos receber bênção divina, doxologicamente, cantarmos o cântico de número 6 do nosso hinário. Santo Deus, nós te agradecemos e louvamos a Ti pela Tua palavra bendita, que nos ensina a maneira correta de procedermos ante a Tua face. Santo Senhor, agora
dar-nos descanso no teu santo dia, para que logo mais no vespertino e na noite possamos continuar te adorando e te servindo conforme o mandamento estatutário da tua palavra. Ajuda o teu povo e os leva em segurança aos seus lares, e traze-o à noite, juntamente com aqueles que impedidos ficaram de virem à tua casa, e aqueles que por erro evitaram o teu culto. Santo Senhor, agracia a tua igreja e os livra do mal. Assim é o nosso pedido e oração, que o fazemos na mediação de Jesus Cristo, Senhor, aquele que vive, que reina para todos sempre. Amém.